Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, como eu disse, nós vamos dar início à atividade do terceiro bimestre. Então, bora lá para a atividade que nós vamos falar hoje sobre pontos, plano cartesiano e distância entre dois pontos, ok? Então, bora lá? Bom pessoal, eu tenho aqui o plano cartesiano. Vamos só relembrar que vocês já conhecem bem esse plano cartesiano, mas vamos relembrar do que se trata o plano cartesiano, ok? Então tá aqui o plano. Então nós temos, como que ele é composto esse plano cartesiano? Ele é composto pelo eixo das abscissas, que é o eixo X, esse aqui da horizontal, e o eixo das ordenadas. Com esse dispositivo nós podemos colocar pontos, nós podemos dar endereço a pontos. Então como que funciona isso? Um ponto sempre vai ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, sempre uma letra maiúscula, e ele sempre vai ter uma abscissa e uma ordenada, representada por X e Y nessa ordem, sempre nessa ordem. Por isso falamos que é uma coordenada, certo? Então a coordenada é o endereço desse ponto, é onde fica, beleza? No plano cartesiano também é importante ressaltar aqui alguns pontos. Ele divide sempre em 4 quadrantes. Quadrante, 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 quadrante. A leitura é sempre no sentido anti-horário. Então a gente faz a leitura no sentido anti-horário, para cá. Então nós temos aqui então o primeiro quadrante, esse daqui é o primeiro quadrante, esse daqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante. E aqui embaixo nós temos o último quadrante, ok? Então, quarto quadrante. Nós chamamos esse aqui de quadrantes ímpares, que é o 1 e o 3. Então nós temos quadrantes ímpares, 1 e 3. E os quadrantes pares, são 2 e 4, certo? Também outra coisa importante da gente ressaltar aqui no plano cartesiano são as bissetrizes. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é a reta que corta exatamente o ângulo ao meio. Então aqui, ó, se eu tenho no plano cartesiano, entre os eixos, eles são ortogonais, ou seja, tem 90 graus, isso significa que a bissetriz vai passar exatamente aqui, no ângulo de 45 graus, certo? Então, nós temos a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, 1 e 3, e nós também temos a bissetriz aqui dos quadrantes pares, quadrante do segundo e do quarto quadrante, ok? Então esse é o plano cartesiano. Vocês estão bem acostumados a representar aí os gráficos das funções, certo? Não podemos esquecer que para representar o ponto, nós temos que ter aqui o padrão da distância, ou seja, aqui na hora de for fazer no seu caderno na mão, você tem que manter o padrão. Se você estiver fazendo de 1 em 1 centímetro, faça sempre de 1 em 1, ou de meio em meio, de 2 em 2, mas nós temos que manter a escala, certo? Dentro do mesmo eixo. Observe sempre, quando você for colocar o seu ponto, que nós temos as setinhas de orientação. Aqui no eixo X, ele vai da esquerda para a direita, ou seja, tudo que está à direita é maior do que quem está à esquerda. Então eu tenho essa parte aqui que são valores positivos e daqui para cá são os valores negativos, certo? No eixo X, que estamos falando do eixo X. Bom, para o eixo Y, mesma coisa, só que aqui nós estamos agora aqui na vertical. Mantenha sempre o padrão de unidades para representar. A seta de orientação está aqui, ó, de baixo para cima. E nós temos para baixo do eixo X valores negativos e para cima do eixo X valores positivos, certo? Então esse é o plano cartesiano. Então na hora de representar um ponto, vamos pegar aqui um ponto para a gente representar. Vou pegar um exemplo. Quero representar o ponto A no plano cartesiano, que está
tem a coordenada 2 e 3, por exemplo. Eu posso perguntar em que quadrante que está esse ponto. A gente vai verificar aqui, ó. 1, 2 em x, lembrando que é sempre x, depois vem y, certo? Um par ordenado. Então, 2 para x e altura. O y é a altura 3. Então, eu vou subir aqui numa paralela até a altura 3. 1, 2, 3. E esse aqui seria o nosso ponto A. E A, eu posso dizer que A pertence ao símbolo de pertence ao primeiro quadrante, ok? Então, isso aqui é uma linguagem que a gente pode utilizar para dizer em que quadrante que ele está o ponto. Vai ter uma atividade sobre isso daqui a pouco para vocês, ok? Então, vamos dar continuidade. Esse é o plano cartesiano. Esse material aqui que eu estou utilizando, ele vai estar disponível para vocês dentro da plataforma. E os exercícios, as atividades é desse material aqui, ok? Então, vamos para algumas observações importantes aqui. Os pontos pertence ao eixo, os pontos que pertencem ao eixo OX, 0x, possuem ordenadas nulas. Ou seja, todo ponto que estiver pertencendo a esse eixo aqui, ele vai ter o quê? A parte da ordenada vai ser 0, ele vai estar em cima do eixo das ordenadas. São esses pontos aqui, deixa eu mudar de cor. Ele está na origem em x, amarelinho aqui, ó. São esses infinitos pontos que está aqui em cima do eixo das ordenadas, certo? Vou voltar lá. Bom, os pontos que pertencem ao eixo OY ou 0y, aqui é O de origem, tá? Ele vai estar o quê? Na abscissa nula. Então ele vale 0 em x, bem ali no meio. Lembrando que é o encontro entre as duas retas que vai ser exatamente em cima do 0. Vou pegar aqui uma outra cor que fica mais visível. Vou tentar fazer reto, mas não vai sair muito retinho, não. Então, o que eu tenho aqui? Bem aqui no centro é o ponto 0, 0, certo? Tanto 0 para x, quanto 0 para y, ok? Vamos voltar aqui. Parte teórica. Bom, todos os pontos da abscissa dos quadrantes ímpares, possuem abscissas iguais à ordenada e vice-versa. Então, se eu quero os pontos da abscissa dos quadrantes ímpares, tá? Que fique bem claro, os quadrantes ímpares aqui, ó. Eles vão ter sempre a ordenada e abscissas iguais. Então, se eu estou chamando de A, esse ponto que pertence à abscissa dos quadrantes ímpares, isso vai acontecer o quê? Que vai ser sempre igual. Vou voltar lá no gráfico aqui. Então, se eu pegar esses pontos que estão aqui, ó, e subir aqui, essa distância que está aqui e aqui é a mesma. Aqui foi um número A, aqui também vai ser o número A. É exatamente o mesmo. Se eu pegar aqui, descer aqui, aqui for B, aqui também essa ordenada será B, certo? Então, toda vez que eu quiser os pontos que pertencem às bissetrizes dos quadrantes ímpares, ou seja, do 1 e do 3, sempre a ordenada e a abscissa vão ser iguais, certo? Então, se aqui for C, aqui também vai ser C. Ok? Beleza? Observe que tanto aqui é negativo quanto aqui é negativo, nesse caso aqui. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. A localização no plano cartesiano. C, DC. E agora, para a bissetriz dos quadrantes pares, está chamado aqui de B, tá? O ponto B. Essas bissetrizes, os pontos que pertencem à bissetriz, eles vão ser sempre o quê? O que eu tiver na minha na abscissa vai ser o oposto da minha ordenada. Então vamos supor que se eu tiver o ponto aqui, se eu tiver um ponto chamado de ponto B,
ele for 3 e menos 3, eu posso garantir a vocês que esse ponto está em cima da bissetriz. Lembrando que a bissetriz corta o quadrante exatamente ao meio. Vai estar em cima da bissetriz dos quadrantes pares, tá? Pares, beleza? Bom, dando continuidade, aqui tem um exercício que vocês vão ter que fazer. É apenas para você produzir o plano cartesiano e localizar esses pontos lá no plano cartesiano. Faça com régua, faça com calma, coloquem certinhas proporções, certo? Uma coisa assim que é válido lembrar, que quando você faz o seu caderno com a régua, tá? Por favor. Você vai fazer com a régua, retinho isso aqui. Se você fizer de 1 em 1 centímetro aqui, você pode usar depois o padrão das linhas do seu caderno para fazer do eixo Y. Você pode medir aí no seu caderno que as linhas não são de 1 centímetro, mas não tem problema. Pode usar sim as linhas como padrão para o eixo Y, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Localize esses pontos no exercício. Então você vai mostrar quem é o ponto A, quem é o ponto B, vai escrever, colocar lá e vai escrever quem que é esse ponto, certo? O ponto C, ó, 2 e 0. 1, 2. X vale 2, tá aqui. E Y, altura 0. Mudar a cor para verde. Exatamente aqui é o ponto C. Esse é o nosso ponto C. Então, no mesmo plano, em um único plano, você vai montar todos esses pontos aqui, certo? Fala assim, professor, e esse ponto E? Mesma coisa. Não vai mudar nada. A diferença é que aqui está representado na forma... A abscissa está representada na forma fracionária. Tá dando trabalho isso aqui. Essa abscissa menos 3 meios está representada na forma racional. Quanto que dá isso? É só dividir 3 dividido por 2. Isso aqui é menos 1,5. Ok? Está entre o menos 1 e o menos 2. Beleza? Então vocês vão fazer esse exercício bem tranquilinho de fazer. Exercício 2 que vocês vão ter que fazer. Determine o valor de K, sabendo que o ponto, quem é o ponto A? Em X ele vale 2K menos 1. E em Y ele vale menos K mais 2. Ou seja, a abscissa é 2K menos 1 e a ordenada é menos K mais 2. E eu tenho outra informação. Eu sei que A pertence a quem? A bissetriz de quadrantes ímpares. Uma bissetriz de quadrante ímpar. Então, o que eu preciso saber? Quanto está lá na bissetriz de quadrante ímpar? Só olhar aqui, ó. Volta aqui. Bissetriz de quadrante ímpar. Está aqui, ó. Eles têm que ser iguais. Então, x e o y é igual. É isso que vocês vão fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui o 2k menos 1. Eu sei que ele tem que ser exatamente igual ao menos k mais 2. É só resolver essa equaçãozinha bem simples e descobrir o valor de k. Beleza? Na verdade, vai ter um único valor de k. Bem fácil o exercício, vocês vão ter que fazer lá. Lembrando que vocês têm que fazer o exercício, tirar foto e postar na plataforma, ok? Bom, exercício 3, bem parecido, tá? O ponto P, 3K mais 6 e menos K mais 2, pertence à bissetriz de quadrantes pares. O que tem que ter os pontos da bissetriz de quadrantes pares? Aí pergunta-se, qual é a ordenada de P? A ordenada de P está aqui, ó, bem facinho, já está aqui, ó, essa é a ordenada de P. Qual é? Cadê? Em que quadrante encontra-se o ponto P? Você vai calcular esse K e vai me dizer em que quadrante que está o ponto P. E qual é a distância do ponto P à origem? A origem é o ponto 0 e 0, sempre, ok? Então vocês vão fazer esse exercício aqui também. Então vamos dar continuidade. Agora vamos falar da distância entre dois pontos. Bom, para a gente calcular a distância entre dois pontos, quanto que mede está entre dois pontos, todo molhado aqui, tudo suado.
Ou seja, eu quero saber a distância entre esse ponto e esse ponto aqui. Se eu fosse esticar uma linha e calcular, como que eu faço para calcular? Tendo em posse, sabendo as coordenadas do ponto, o que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que calcular a variação dessa distância aqui de baixo. Então, eu tenho x, o ponto A. Quem que é o ponto A aqui? Ponto A. Ele é xa, YA. YA. E o ponto B, que está ali em cima, quem é o ponto B? É o xB e YB. Então, como que eu vou calcular a distância entre esses dois pontos? Dados dois pontos distintos do plano cartesiano, chama-se distância entre eles. A medida do segmento de reta é a reta que tem os dois pontos por extremidade. Sendo então, que eu acabei de falar aqui, o ponto A e o ponto B, né? Então a gente aplica o que? A gente faz através do Teorema de Pitágoras. Mais uma vez, o Teorema de Pitágoras. Porque observem aqui, o que nós temos aqui? Isso forma simplesmente um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a distância entre A e B. Essa é a nossa hipotenusa, certo? E o que eu tenho aqui? Isso aqui é um cateto, daqui aqui é um cateto, e daqui aqui é outro cateto. Basta a gente aplicar o Teorema de Pitágoras. O que diz mesmo o Teorema de Pitágoras? Deixa eu subir um pouquinho aqui. O Teorema de Pitágoras, isso, agora ficou bom aqui. Diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Lembram? Já estudamos bastante isso. Então, nós vamos aplicar isso daqui. A nossa hipotenusa é a distância que a gente quer. Então, ela ao quadrado vai ficar igual aos catetos. Esse daqui até aqui. Como que eu calculo esse tamanho daqui até aqui? Ora bem, é a diferença entre o maior que eu tenho. Então, daqui até aqui mede xb, aqui embaixo. Ó, desse ponto, que é a origem, que é do zero. Até aqui mede xb. E da origem até aqui mede xa. Eu só quero a parte de dentro. Eu só quero esse tamanho. O que eu faço então? Pego o total, que é tudo, e faço o quê? E apago. É como se eu estivesse apagando. Que cor? Abre. Como se eu estivesse apagando esse valor aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o xb, que é o total, menos o xa. Certo? Eu pego ele total e tiro essa parte inicial aqui. Isso vai dar esse cateto. Então, a gente vai jogar lá dentro do Teorema de Pitágoras isso agora. Então, esse tamanho aqui vale xb menos xa, certo? Vamos por lá. Então, xb menos xa. Lembrando que isso tem que estar elevado ao quadrado, certo? Aí mais agora o outro cateto, que é esse daqui, ó. Então, mesma coisa, o que eu preciso? Eu preciso descobrir esse tamanho, mas eu tenho o YB, que é o todo, até a origem. E eu só quero entre YA e YB. Então, o que eu faço? Eu tiro essa parte aqui, ó. Então, eu faço YB menos o tamanho de YA. Então, YB menos o YA. E elevo isso ao quadrado. Bom, como aqui está ao quadrado, eu posso extrair a raiz dos dois lados. Então, a distância entre o ponto A e B nada mais é que a raiz quadrada disso que está aqui. De xb menos xa ao quadrado mais o YB menos o YA ao quadrado. Só isso. Certo? Eu prefiro trabalhar com a fórmula do jeito que está aqui em cima. Essa daqui de cima, aqui, ó. Por que eu prefiro trabalhar com ao quadrado do outro lado? Que dá menos trabalho ficar escrevendo essa raiz o tempo todo. Mas tudo bem, não tem problema. De qualquer forma, dá certo, certo? Então tá aqui a fórmula para vocês calcular a distância entre dois pontos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar de um ponto a abscissa, as duas abscissas, né?
a abscissa de B menos a abscissa de A ao quadrado. E depois eu pego a ordenada de B menos a ordenada de A e elevo ao quadrado. Certo? Aqui na fórmula aqui, do lado, ou foi substituído por delta, porque delta representa a variação, nada mais. Isso daqui é o delta. Esse é o nosso delta aqui, ó. Quem que é delta? É a variação, é o tamanho entre os dois pontos, ok? Entre as duas, abscissas e as duas ordenadas. Então, agora nós vamos direto para os exercícios. Lembrando que esse material inteiro vai estar lá disponível para vocês na plataforma, ok? Então, vocês vão ter que fazer esses exercícios que estão aqui. Eu vou deixar lá para vocês apenas até o exercício 4, 5 e o 6. Só tá bom. Deixa eu ver os pontos das ordenadas equidista, ou seja, mesma distância dos pontos. Não, vamos fazer só até a 6. Aí na próxima aula a gente entra na 7, ok? Então o que vocês vão fazer? Seja os pontos A, menos 3 e 1, e B, 4 e 3, a distância entre eles, eu quero saber a distância entre A e B. Eu vou aplicar aquela formulinha lá, que eu quero fazer a distância entre A e B, certo? Lembrando que esse daqui é o XA, aqui é o XB, aliás, desculpa, o YB. Então, quem é XA? É o menos 3. Quem é YB? YA também, professor. Que é YA. Tudo A. Estamos no ponto A, então tudo é A. Nesse daqui, o que nós temos aqui? Aqui sim, nós temos o XB e o YB. O XB é 4 e o YB é 3. Só jogar na formulinha e calcular, ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu fazer uma... Por hoje era só isso mesmo. Acho que ficou curtinho, não ficou muito longo, não. E qualquer dúvida é só me procurar. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço e até logo. Tchau!